dia, boa tarde, boa noite. Dando continuidade ao resumo do livro do Jordan Peterson, 12 regras para a vida, chegamos hoje à regra de número 9. Presuma que os outros saibam algo que você não sabe. Jordan Peterson começa dizendo uma coisa que parece óbvia, e é óbvia mesmo, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Ouvir é prestar atenção, e você consegue resolver grande parte dos seus problemas você falando com alguém que está disposto a ouvir. E como Jordan Peterson já demonstrou várias vezes ao longo dos capítulos, ele gosta de ilustrar as suas colocações com exemplos da sua vida clínica. E o primeiro caso que ele traz nesse capítulo é de uma moça que era frequentadora de bares de solteiros, e aí ela se embebedava e era constantemente... Não sei se pode falar isso, porque pode cortar o já pequeno alcance do vídeo. E o Jordan Peterson opta por, em vez de ficar falando, ele simplesmente ouvir o que a moça tem a dizer. E ele termina esse pedaço dizendo que a moça infelizmente não concluiu o tratamento, mas que a atitude dele fez com que ela tivesse uma melhora significativa, embora ainda não estivesse de alta, mas ele conseguiu, através de deixar simplesmente ela falar, não contaminar ideologicamente a sua relação com essa paciente, ela melhorou significativamente. E por que Jordan Peterson dá tanta importância ao ato das pessoas falarem? Porque ele alega, e todo mundo sabe que isso é verdade, que falar é uma expressão do pensar. Jordan Peterson pondera ainda que pensar sozinho é difícil, porque isso envolve um verdadeiro embate dentro da gente mesmo com o que ele chama de avatares, que volta e meia promovem uma dialética dentro de nós mesmos, e isso significa que um desses avatares vai se sobrepor sobre os outros, e o que vai ocasionar a morte, entre aspas, de todos os outros. Por isso Jordan Peterson considera falar sozinho tão difícil. Pensar sozinho, aliás, tão difícil, e ele considera mais fácil falar com alguém. Num determinado ponto do capítulo, Jordan Peterson coloca uma frase que deveria fazer a gente pensar muito, que geralmente a opinião comum, né, o que a gente chama de senso comum, geralmente, claro que isso não vale 100% das vezes, mas geralmente está certa. O que isso significa? Que quando você for emitir uma opinião contrária, você deveria se certificar antes que a sua opinião é muito válida antes de você emiti-la. Quem vem acompanhando a saga desses resumos, e eu vou deixar a playlist aqui no card, já pôde perceber que o Dr. Jordan Peterson é muito fã do Freud. E ele coloca num determinado ponto do capítulo que o Freud não costumava sentar de frente para os seus pacientes. Por que Freud fazia isso? Para que os pacientes não fossem contaminados com as emoções dele mesmo, do Freud. E além de tudo, o psicólogo também recomendava que os profissionais da psicologia também fizessem terapia, a fim de que eles pudessem atender melhor os seus pacientes. Isso não quer dizer que o Jordan Peterson vá concordar com o Freud em tudo, porque na sua própria experiência clínica, ele prefere não adotar essa postura de não sentar de frente e prefere realmente sentar de frente com os seus pacientes, porque ele considera que o paciente ver e entender as reações dele, Jordan Peterson, seriam de muita valia para o tratamento. Entretanto, valendo-se da premissa que é título do capítulo, ele valoriza mais o ato de ouvir do que o de falar. Isso significa que cada intervenção dele é discutida e analisada com o próprio paciente, o que aumenta, segundo ele, a produtividade das suas sessões. Nessa atitude, segundo Jordan Peterson, reside o sucesso do processo terapêutico. Nesse ponto do capítulo, Jordan Peterson cita Carl Rogers, outro grande psicólogo, e a sua técnica de resumir o que a outra pessoa disse antes de respondê-la, para se certificar que você entendeu
corretamente o que a outra pessoa quis dizer. Jordan Peterson lista ainda as diversas vantagens de se aplicar essa técnica. A primeira vantagem é que você, resumindo de volta para o outro o que você entendeu sobre o que ele falou, pode ocasionar um risco, entre aspas, de uma mudança, e essa mudança pode ser necessária para você. Ele enumera ainda uma outra vantagem dessa atitude de resumir, que é o aumento da capacidade de memorização daquilo que está sendo conversado. E nunca é demais a gente se lembrar que lembrar-se do passado faz com que a gente avalie melhor o presente e o futuro. E a terceira, mas não menos importante vantagem, é que essa técnica de resumo introduz um nível a mais de honestidade na conversa. De que forma? Eliminando a falácia do espantalho, que é você simplesmente ridicularizar a posição do outro em detrimento da sua própria posição. Você aprende a escutar e entender o que realmente o outro quis dizer. Isso aumenta muito a honestidade da conversação entre as duas pessoas. Jordan Peterson prossegue colocando ainda as vantagens de se fazer uma análise imparcial da opinião dos outros. A primeira vantagem tem a ver com o que ele já havia falado do Carl Rogers, que é você correr o risco, entre aspas, de aprender algo nesse processo de análise imparcial. A segunda vantagem é que você vai melhorar os seus argumentos contra aquela opinião, se você continuar contrário a ela, mesmo depois de entabulada essa conversa sincera. E a terceira é você melhorar o questionamento das suas próprias dúvidas. Jordan Peterson prossegue nessa dialética entre os determinados tipos bons e ruins de conversa, e ele relaciona alguns tipos ruins de conversa, nesse momento do capítulo, que ele chamou de conversas por dominância. O primeiro tipo dessas conversas por dominância é onde você conta uma história interessante e outra pessoa fica ansiosa por contar uma história ainda mais interessante, em vez de debater sobre a sua conversa, o que fatalmente vai fazer com que a conversa morra no meio do caminho. Outro tipo de conversa por dominância é aquela onde uma pessoa está falando e a outra não está prestando atenção, mas simplesmente já formulando mentalmente o que vai falar em seguida. Geralmente é uma coisa que não tem nada a ver com o que foi falado anteriormente, por um motivo simples: ela não estava prestando atenção. E esse tipo de conversa também está fadado a morrer prematuramente. Um outro tipo de conversa de dominância é aquela que Carl Rogers já tinha falado anteriormente, que é utilizando a falácia do espantalho. Ou seja, na ânsia de obter a vitória para o seu ponto de vista, você simplesmente se recusa a ouvir a opinião dos outros, as opiniões contrárias, inclusive ridicularizando essas opiniões, tentando invalidá-las de todas as formas, a fim de que você obtenha a vitória para o seu argumento. E nem precisa falar que esse tipo de conversa também é fadada a morrer cedo, né? Jordan Peterson ainda faz questão de enfatizar que esse último tipo de conversa é típico em conversas sobre política, sobre economia e sobre ideologia. Parece com alguma coisa que a gente está vendo hoje? Jordan Peterson prossegue colocando uma coisa que vem muito ao encontro daquilo que os nossos pais já falavam para a gente. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Ou seja, uma conversa só é autêntica quando há uma pessoa falando e todas as outras estão escutando, prestando atenção de verdade. Só assim, segundo o psicólogo canadense, uma conversa é verdadeiramente autêntica. E por que isso é fundamental numa conversação? Porque ao mesmo tempo que você está falando, você está estruturando na sua cabeça o seu pensamento antes de falar. Ou seja, se você consegue falar sem interrupções, você consegue estruturar melhor o que você vai falar. Você consegue expor melhor. Não é preciso dizer que a conversa vai render mais, né? Óbvio.
A isso, Jordan Peterson dá o nome de conversas empáticas, onde quem está ouvindo e prestando atenção de verdade está valorizando aquele que está falando. E nesse ponto, Jordan Peterson dá um conselho extremamente valoroso para nós homens. Todo mundo sabe que a natureza do homem é resolver problemas. Então, quando a sua mulher, a sua esposa, a sua namorada, enfim, vem contar alguma coisa para você, antes da gente oferecer uma solução, a gente deveria primeiro dar a oportunidade a ela de formular o problema, para só então depois oferecer uma solução. Isso pouparia muitas crises conjugais. E prosseguindo aí nos tipos de conversação, Jordan Peterson coloca um tipo de conversação que pode não parecer uma conversa, mas segundo ele que é a palestra. Por que ele considera que a palestra é um tipo de conversação? Porque o palestrante fala e ele recolhe impressões de quem está ouvindo, né? Às vezes expressões faciais, de agrado, de desagrado, de concordância, de discordância, faz com que ele consiga desenvolver melhor o tema que ele está falando e a palestra ser mais produtiva, tanto para ele quanto para quem está ouvindo. Prosseguindo ainda nos vários tipos de conversa, Jordan Peterson coloca uma que hoje em dia pode ser considerada uma verdadeira bomba relógio no mundo cheio de mimimi em que a gente vive hoje. É uma conversa onde todos tentam ser o mais espirituosos, os mais engraçados, o mais extrovertidos e descontraídos possível. Por que isso hoje em dia é uma bomba relógio? Porque o limite entre o ser ferino, simplesmente ser engraçado, ser espirituoso, ser mordaz, o limite fica cada dia mais tênue, né, com o politicamente correto, que todo mundo sabe que Jordan Peterson combate, mas o politicamente correto faz com que esse limite entre o que é engraçado, o que é mordaz, o que é ferino, se transforme rapidamente em palavras machucam, você me ofendeu, você não deveria ter falado isso, eu vou te processar por pipipipipipifobia. Entretanto, mesmo sendo abertamente contra o politicamente correto, Jordan Peterson faz questão de frisar que mesmo quem está empenhado nesse tipo de conversa deve ter um extremo cuidado entre uma brincadeira mais aguda e a humilhação proposital de alguém. O limite deve ser observado, mesmo Jordan Peterson lutando ferozmente contra o politicamente correto. E por último, mas não menos importante, pelo contrário, até mais importante, vem o tipo que o Jordan Peterson chama de exploração mútua de um problema, onde todos os participantes daquela exposição, daquela conversa, estão verdadeiramente abertos a chegar a uma solução para aquele problema, independente de posição política, ideológica, social, independente de qualquer coisa. E ele faz, inclusive, uma alusão a que você deixe um pouco o caos entrar aonde deveria haver só ordem, numa referência aos capítulos anteriores. E por que ele pede que se haja dessa maneira? E eu acho que ele considera essa a forma mais importante de conversa. É porque a gente tem que partir de uma premissa muito simples. Ninguém sabe tudo. E como na mente sempre brilhante de Jordan Peterson, a psicologia e a filosofia estão sempre de mãos dadas, ele cita o exemplo da sacerdotisa de Delfos, que considerava Sócrates o homem vivo mais sábio da Grécia Antiga, justamente porque ele tinha consciência da sua ignorância, coisas que os outros, do alto da sua empáfia, do seu eu sei tudo, não tinham a humildade de reconhecer que não sabiam nada na verdade. E ele era genial justamente porque tinha essa consciência e essa consciência fazia com que ele estivesse sempre buscando saber mais, aprender mais, conhecer mais, chegar mais perto da verdade. E ainda dentro dessa linha socrática de dialética, Jordan Peterson, para finalizar, postula mais uma vez
que o debate franco, aberto e interessado apenas na verdade deve pontuar todas as áreas do conhecimento, inclusive na ciência, coisa que hoje em dia não anda acontecendo muito, né? Tem a ciência sabe tudo, você não pode questionar, quando na verdade o questionamento é válido, porque a própria ciência não é eterna. O que era verdade há 50 anos atrás, hoje em dia já não é mais. E com isso nós chegamos ao final desse capítulo, que eu confesso foi muito duro para mim, foi de muito aprendizado e ainda está sendo e ainda vai ser, porque é muito duro para mim ouvir as outras pessoas sem aquela empáfia, aquele orgulho, aquela mania de achar que eu estou sempre certo. E eu espero que também tenha valido da mesma forma para você. Se você gostou do vídeo, deixe o seu comentário, a sua curtida. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Um abraço, fiquem todos com Deus.